Bom dia, vamos começar mais um estudo, né? Então vamos fazer a nossa conexão, vamos nos concentrar para ter um bom estudo hoje. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, que vem nos auxiliar, nos ajudar. Agradecido por essa oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado. Oportunidade de ajudar nossos irmãos, tanto encarnados como nossos irmãos desencarnados. Que nós possamos ter um bom estudo hoje, que sejamos sempre protegidos. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, a pergunta hoje, né, é a 685. A 685 pergunta assim: tem um homem o direito de repousar na velhice? O Espírito responde: sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Ou seja, quando a gente tem um trabalho, né, braçal, mental, o que for, né, que é a lei natural do trabalho que nós temos, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, nós temos um tempo, né, como dizem aqui, de aposentadoria. Então, não quer dizer que quando nós acabarmos o nosso trabalho, que é de produzir para o país e depois receber em troca uma aposentadoria, não quer dizer que ele vai parar de trabalhar. Só que agora o trabalho dele, se ele quiser continuar, vai ser um trabalho por ele querer, ou ele querer aumentar a sua renda, né? Mas nada mais obrigado, ele tem condições de aposentar. E muitas vezes as pessoas se aposentam e continuam o trabalho numa causa social, né? Vai para um grupo espírita, vai para uma igreja, né? Vai se juntar com grupos de amigos para fazer doações, para fazer sopa, fazer. Então, o trabalho, a aposentadoria, só é na parte física, financeira. Mas o trabalho espiritual, esse não para, esse continua. Até mesmo quando você dorme, você continua trabalhando espiritualmente. Ok? Aí na letra A ele pergunta ainda assim: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí ele responde: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esta família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Ou seja, aquele que realmente, né, está numa situação de velhice, que não tem uma renda, que não tem como se sustentar, né, o certo seria o governo, que é o mais forte, ajudar, mas muitas vezes não ajuda. Por isso ajudam, pessoas se juntam dentro de grupos evangélicos, grupos católicos, grupos espíritas e outras religiões, ou não religião também, para ajudar aqueles que realmente necessitam. Como você vê muita gente dando sopa na rua, distribuindo roupa, dando sacolão, né? Mas infelizmente tem pessoas que não precisam e entram na fila, né? Aí ele continua assim: não baste diga ao homem que que corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre quem se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitência, durante a qual não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, é sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim o que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos. Serão de se espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábito de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com seus
Dê respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecer por esse estudo de hoje e pela presença do nosso irmão desencarnado. Amado Mestre, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado, bom Espírito aqui presente, nos auxiliando, nos ajudando. E sendo assim, damos com término o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.